Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo. Nós vamos desenvolver hoje a questão do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, nós fizemos já uma introdução e agora nós vamos trabalhar o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, eu vou trazer aqui continuar ainda na abordagem de Yves Congar, que eu gosto muito desse teólogo. Vou trabalhar outros teólogos também, como Libânio, e o Comblan. Então a primeira ideia que nós precisamos ter é que é o termo hebraico ruá. O ruá quase sempre é traduzido para o grego como pneuma. Por isso que tem uma matéria, pneumatologia, quando se estuda teologia, tem essa matéria. Pneuma lembra pneu, lembra pulmão, pneumonia, então lembra ar, pulmão. Significa sopro, respiração, ar, vento. E alma, então, tem um aspecto da alma aí. São 378 vezes que aparece ruá no Antigo Testamento. Isso está dividido em 3 grupos. No primeiro grupo nós temos o vento. Ruá aparece como o vento, o sopro, o ar. Depois aparece como a força viva no homem, princípio da vida, a respiração, a sede do conhecimento. A sede da seleção, na CNB, da sede da seleção fica agora lá em Teresópolis. Então, existem sedes. Sede é um local de onde se constrói, de onde se brota, de onde se desenvolve. E neste caso, o Espírito é a sede do conhecimento. Não é sede, é a sede do conhecimento. E dos sentimentos. Olha que bonito. Então, o Espírito também traz essa característica. É a força viva no homem, o princípio da vida e a sede do conhecimento e dos sentimentos. E temos o terceiro, que é a força de vida de Deus, pela qual Deus age e faz agir. Tanto no plano físico como no plano espiritual. Tem vários salmos que mostram isso. Vamos passar por eles. Então, quando falamos de espírito, quando dizemos que Deus é espírito, o que queremos dizer? Então, o ruá é o pneuma. Pode ser simplesmente o vento ou o sopro de Deus que comunica a vida. Bonito, né? Então, lá no Êxodo, aparece, lá no livro do Êxodo. Já vimos que aparece no Gênesis também, no livro do Gênesis. Vamos trabalhar isso também. Vamos voltar nisso no tempo oportuno. Mas hoje vamos trazer o Êxodo 15, 8, 10, que fala assim: ao sopro de tuas narinas, as águas se amontoam e as ondas se levantam como represa. As vagas se congelam no meio do mar. É poesia, existe muita metáfora aqui. Então, o autor desse texto, ele está trazendo uma metáfora dessa relação de Deus com a natureza. Então, ele fala da natureza como algo que vem da própria criação de Deus, que vem do próprio Deus. Então, no Salmo 33, no versículo 6, fala assim: o céu foi feito com a palavra de Javé, e seu exército com o sopro de sua boca. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a tradução exército pode ser estrelas. Bonito, né? Eu acho que se encaixaria melhor, porque se ele está falando de céu, logo vem estrelas. Mas o autor aqui colocou exército.
Então, o céu foi feito com a palavra de Javé, e seu exército com o sopro de sua boca. Numa tradução, talvez, numa interpretação, poderíamos dizer: o céu foi feito com a palavra de Javé e as estrelas com o sopro de sua boca. Não é bonito? A respiração do homem, princípio e o sinal de vida. Até coloca um espelhinho, né? Minha mãe colocava assim, um espelhinho assim para ver se estava respirando. Coloca assim para ver se vai fazer aquela visão fosca. Então, a respiração do homem, né, traz o princípio da vida e o sinal da vida. Então, a respiração é o sinal da vida, né, e o princípio da vida. Bonito isso. A gente vê isso até no processo de parto, quando a criança nasce. Os pulmões se abrem, né? Então, lá no Gênesis 2:7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então, o espírito recebe várias qualificações, conforme os efeitos, dos quais ele é o princípio. Então, é assim que a Bíblia fala do espírito de entendimento. Então, lá no Êxodo 28, vai falar assim: diga a todas as pessoas hábeis a quem eu concedi o espírito de entendimento, que façam vestes para Arão, a fim de consagrá-lo como sacerdote. Então, o espírito aqui é o entendimento. No Êxodo 34, 9, vai aparecer sabedoria. Então, aparece assim: Josué, filho de Num, estava repleto do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. E os israelitas obedeceram a Josué, agindo conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Então aqui aparece como sabedoria. Muito cuidado, e aqui nós temos que ter muito cuidado, que a Bíblia deve ser lida dentro do seu contexto. Lembra disso. Sempre trabalhamos isso. Muito cuidado. Regra clássica: ler o texto no seu contexto para não virar pretexto ou preconceito. Lembra lá que Jesus disse: como tu lês? E aí ele interpreta. Isso foi nossa primeira aula. Então, veja lá que aparece, livro dos Números, capítulo 5, versículos de 30 a 31, que lei interessante que eles colocam. Fala assim: ou no caso em que um homem fica com ciúme de sua mulher, o marido levará a mulher diante de Javé, e o sacerdote fará esse ritual com ela. Aí lá no 31 fala assim, presta atenção: o marido estará livre da culpa, mas a mulher receberá a punição da própria culpa. Oh, meu Deus do céu! Por isso, temos que ler o texto no seu contexto, para não virar pretexto, né, para misoginia, violência contra a mulher. Temos que tomar cuidado, porque isso já aconteceu. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Para que isso não aconteça, não para que se repita, ok? Então, temos que ter cuidado. O espírito, sopro, é, antes de tudo, aquele que faz agir, de modo a realizar o desígnio de Deus na história. Isso é dentro do Antigo Testamento. Então, qual é a ação do sopro de Yahvé, que a gente vê aqui a priori? Deus dá às criaturas do cosmos, pelo seu sopro, a vida. Para quê? Para estabelecer com ele uma relação pessoal. Aí, Karl Rahner, que a gente estudou, o aspecto da graça natural existencial. Deus cria de graça, nos dá a existência por amor e vontade, para que possamos estabelecer uma relação íntima e pessoal com Ele. O Yves Congar chama de
ligação entre natureza e graça. Ele vai chamar isso de ligação de natureza e graça. Bonito. Então, Isaías, lá no texto, Isaías 61, que Jesus leu muito esse texto, fala assim: o Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu. Ele me enviou para dar boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros. Profeta Isaías, tá? Profeta Isaías que falou isso, escreveu isso. Está lá, antigo, texto bíblico. Aí Joel, profeta Joel, no versículo 3,12, fala assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Neste dia, até sobre os escravos e escravas derramarei o meu espírito. Ou seja, Deus não faz distinção de ninguém. Deus escolhe todos. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando citamos o profeta Isaías, Amós, Joel, Jeremias, né? Jesus, Mateus 25. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque podemos receber o rótulo de comunistas, militantes de esquerda, simpatizantes da teologia da libertação, simpáticos à CNBB, ao Papa Leão e ao Papa Francisco. Então, a função própria do Espírito, da sabedoria, do entendimento e da libertação, ou seja, de Deus, é conduzir os homens de acordo com a sua vontade. Não minha e sua, mas vontade de Deus próprio, de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, ele exerce uma função cósmica universal. Ele cria tudo. Depois ele suscita os profetas, que muitos serão perseguidos. Ele se faz guia da humanidade. Então, o Espírito guia os profetas. Depois, o povo eleito, que já falamos aqui, os pobres do Senhor, que se identifica com Jesus. Ele aparece, enfim, como o grande mestre. O Espírito aparece como o grande mestre interior das almas. Eles são Deus para nós. Né? Então, esses elementos, né? A sabedoria, o entendimento, a libertação, é o próprio Deus em nós. Deus conosco, Emmanuel. O Espírito Santo é uma realidade divina, enviada por Deus, e que age com certa autonomia. Então, no quadro dos limites, o Espírito Santo é uma realidade divina, enviada por Deus, e que age com certa autonomia, no quadro dos limites postos pela própria vontade de Deus, porque exige também a nossa adesão, o nosso sim. Para encerrar nosso estudo sobre o Antigo Testamento, o Espírito no Antigo Testamento, em seu tratado sobre o Espírito Santo, em 375, São Basílio vai caracterizar o Espírito como uma natureza não limitada, não sujeita a mudança, inteligente, infinita em poder, ilimitada em grandeza, extrapolando a medida do tempo e do século. Pródigo em seus próprios bens, em autonomia própria. Então, o Espírito de Deus é, na Bíblia hebraica, a ação de Deus. Deus age. Deus conduz o seu povo, suscitando para ele heróis, guerreiros, poderosos, reis, líderes como Moisés e Josué, profetas como Isaías, Amós, sábios e o Messias. Quem é o Messias? O Messias, anunciado, vai acumular numa existência
essa excelência superior de todos eles. Tudo isso numa pessoa só. É aquele que professamos no nosso credo. Ao Pai é atribuída a criação, que é visível e comum. Ao Filho, a revelação e a redenção, que são obras gerais inscritas na história. Então, ao Espírito que habita em nosso coração, a santificação, a habitação, a intimidade. Então, nós temos o aspecto da Santíssima Trindade em nós. Temos a criação, a redenção e a santificação. Por hoje, ficamos por aqui e na próxima aula vamos mergulhar mais ainda nas profundezas do Espírito aí de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.